Olá, geração profética de adoradoras do Senhor. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre toda a sua casa e sobre a sua vida em nome de Jesus. Um magnífico dia na graça do Senhor, na presença do Espírito Santo, que é o maravilhoso, rico conselheiro, Deus forte. Oh, como eu amo o Espírito Santo. Glória a Deus, Pai. Oh, Rebasorebate. Em nome de Jesus, eu consagro, Pai, esta live. Eu consagro, Senhor, essa atmosfera. Eu consagro, Senhor, esse ambiente. Eu consagro, Senhor, essas vidas em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, essa atmosfera, Pai, é tua. Esse ambiente é teu, essas vidas são tuas, ó Pai. A minha vida é tua, Pai. A minha boca é tua, Pai. Eu sou um vaso de barro e que o Senhor pode encher, pode servir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sejam todas bem-vindas. Karine, Tiele, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos convidar mais 12 pessoas profeticamente, porque o Senhor vai trazer algo muito poderoso aqui sobre a sua vida. Nós estamos numa série Bastidores do Propósito, Identidade de Poder. É algo que demorou muito para ser gerado no ventre do Espírito Santo de Deus. E nós estamos no episódio número 7. E nesse episódio nós vamos falar dos sinais. Os sinais de que você foi revestida, batizada com fogo, revestida com poder pelo Espírito Santo de Deus. E talvez você não sabia. Talvez você não tinha ideia de que isso que aconteceu com você, naquele dia que você estava recebendo uma ministração, uma palavra, que isso era revestimento de poder. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu já chorei hoje por causa de uma poderosa revelação que nos próximos dias eu vou trazer aqui para vocês. E você vai se surpreender muito. Todas vocês aqui vão se surpreender muito com o que vocês vão ouvir hoje e nos próximos dias. Eu já chorei, já agradeci. E eu não paro de chorar e não paro de agradecer. E eu só quero dizer uma coisa, que o desejo do fundo do meu coração, lá no meu mais profundo ser, no meu espírito, eu desejo que cada uma de vocês sejam tomadas, revestidas pelo poder do Espírito Santo. E não só tomadas e revestidas, mas que sejam capacitadas pelo Senhor, para que vocês, muito breve, estejam sendo canais, sendo vasos do Espírito Santo, para liberar esse poder sobre outras vidas, para libertar outras vidas, curar outras vidas. Em nome de Jesus, esse é o desejo do Pai. Porque o Senhor está levantando uma geração profética, de vozes proféticas, como nunca antes houve tal manifestação. O Senhor, Ele me deu uma visão. Eu estava acordada orando e o Senhor me deu uma visão de uma manada de touros selvagens. Mais especificamente aqueles búfalos. Aquilo ali são os touros, os bois selvagens. E o Senhor me mostrou aquela manada de boi selvagem.
E eu falei, meu Deus, eu assustei na hora. Eu falei, Senhor, o que é isso? Ele disse, é a minha geração. É a minha geração profética que eu estou levantando. A minha geração profética não vai ser levantada de qualquer jeito, vai ser levantada com força e poder. Não vai ser uma geração com palavras persuasivas, mas uma geração de poder. Uma geração em que o poder do Espírito Santo é a marca, é o sinal mais vívido. É uma geração que está desperta para a presença. Uma geração que depende do Espírito Santo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Pai, Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui, Senhor, como a menor das menores das tuas servas. Eu estou aqui, Pai, e me coloco debaixo da tua autoridade, do teu domínio, do teu governo, da tua direção, do teu poder, da tua operação, da tua santa palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor assuma todo o controle, todo o comando dessa ministração, dos meus gestos, dos meus pensamentos, das minhas intenções. Que o Senhor Espírito Santo possa fazer, operar, realizar tudo que eu não posso fazer. Mas eu estou aqui dizendo, Pai, esse ambiente é teu, a minha vida é tua, as tuas filhas são tuas, Pai. E em nome de Jesus, Espírito Santo, realiza o desejo do meu coração, que não é meu, mas que o Senhor colocou nele. Opera sinais, maravilhas, curas, libertação. Despedaça todo jugo. Reveste e enche do teu Espírito Santo. Enche as vidas com o teu poder. Espírito Santo, manifesta o teu poder no meio de nós. Espírito Santo, toca as tuas filhas com poder, onde quer que elas estejam. E que a atmosfera aqui onde eu estou e onde cada uma delas estejam agora, seja uma atmosfera agora tomada, inundada, cheia da tua glória, do teu poder, da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu já sinto o teu poder me tocar tão profundamente. Oh, recatoltelere. Argantulibate. Calere vasure. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que poder, que presença, que glória. Quem já está sentindo o poder? Quem já está sendo tocada? Nós temos tanto receio de dizer quem está sentindo o poder, né? Mas o poder, ele é sentido pelo corpo físico. Ele é sentido pelas suas emoções na sua alma. Ele pode ser também um pouco explicado pelo seu intelecto. Poder. Despertar a unção da presença. O poder pela presença. Escreve no chat. O poder pela presença.
O poder pela presença. O poder pela presença. O Espírito Santo falou comigo tem 2 dias, ele está falando comigo essa frase. O poder pela presença. Não tem como acessar a presença sem o poder. Mas depois que você acessa a presença, é mais presença. É mais presença. Só que tem um negócio, quanto mais presença, mais poder. Ai, como Deus é lindo, poder pela presença. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Quem puder, coloca no chat, por gentileza. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Uau, glória a Deus. Como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Uau, Deus. E a palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso. O vinho, quem já teve a inútil, infeliz experiência de ficar embriagada com bebidas alcoólicas? Eu já tive. Só que a Bíblia, o Senhor é tão lindo que alguém, uma vez na vida, ou já viveu essa experiência, ou já viu, já presenciou a experiência de estar com alguém embriagado. Eu tanto já estive na presença de pessoas embriagadas, quanto eu já experimentei por algumas vezes, foram poucas, mas eu realmente fiquei embriagada. Glória a Deus que o Senhor me libertou. Glória a Deus que Ele me encheu do vinho dele. E a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso. E aí eu quero que você já anota algo que o Espírito Santo acabou de me falar. A primeira coisa que alguém que se embriaga com vinho, ela busca prazer e experiência. Uma experiência fora do racional. Prazer e experiência. A grande maioria busca o vinho, embriagar-se pelo prazer e pela experiência do entorpecimento, do ópio. Perfeito. Talvez muitas pessoas não entendam o que é ópio. Ópio da alma. Só que esse entorpecimento, ele é a maior viagem. E existem outros tipos de vinhos, que são drogas ilícitas, mais pesadas, em que pessoas estão buscando prazer e experiência
fora da dimensão racional. Não sabendo eles que é plenamente possível acessar o prazer, a experiência e o entorpecimento no espírito, na alma e no corpo, e experimentar o poder do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz: mas enchei-vos do Espírito, com letras maiúsculas. Espírito, enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não embriaga com vinho, embriaga com o Espírito. E aí, aqui começa a primeira chave para tudo que nós vamos falar aqui hoje. Uau, é maravilhoso, não é? O Espírito Santo, ele nos embriaga. O Espírito Santo, ele nos embriaga. Aí eu quero que você, por gentileza, vá em Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas... eu vou ler o 5, tá? O versículo 5 e o versículo 8. Ó. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Anota uma coisa aí no caderno de vocês. E se você não tem um caderno, prepare esse caderno. Batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo do qual João Batista disse lá quando ele estava no deserto. Se não me falha a memória, Mateus 3 ou Lucas 3, acho que é Mateus mesmo, 3. E depois vocês conferem lá. E ele disse que aquele que virá, ele estava dizendo de Jesus, batizará com fogo. E aqui Jesus disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo são sinônimos, querem dizer sobre a mesma experiência, sobre o mesmo fato. Versículo 8 diz: mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Em algumas versões diz, e até os confins da terra. E agora nós vemos o capítulo 2 do livro de Atos, que descreve todo o cenário e todas as circunstâncias iniciais. Anota isso. Circunstâncias iniciais do batismo com fogo. Aí vocês vão ouvir uma outra palavra que também é sinônimo de batismo com fogo. Revestimento de poder.
revestimento de poder, vestes de poder. E tem coisas que eu quero falar hoje aqui, mas não dá. E nem aqui no Instagram não dá pra eu falar. Existem 3 níveis. 3 níveis. Na verdade, tem um quarto. Mas especificamente, pontualmente, existem 3 níveis de acesso do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos falar aqui do 3º nível, que é o nível uau. O nível, meu Deus, que é isso? Todos os outros níveis acontecem coisas impressionantes. Só que o 3º nível, ele é o único nível que toca no profundo do seu espírito, que toca a sua alma e que toca o seu corpo físico de uma proporção astronômica. Agora, eu preciso contar para vocês 5 mentiras. Antes de trazer os sinais, eu preciso contar pra você. E eu tava até ouvindo um pastor e ele disse o seguinte: aprender é bom, aprender é gostoso, né? Às vezes é difícil, mas aprender é muito prazeroso. Só que desaprender dói. E quando nós crescemos, nós nos tornamos adultas, nós vamos encontrar-nos com o Espírito Santo. E eu vejo que o duro trabalho do Espírito Santo não é nos convencer de algo que é bom, mas é de nos convencer de aquilo que nós acreditávamos que era bom, que era certo, era a verdade. E ele vem e diz: olha, isso é mentira, isso não é verdade, isso não está na minha palavra, isso não está de acordo com a minha palavra, isso é uma heresia, isso é uma mentira, é uma falsa doutrina, é um sofisma. E isso está destruindo com a minha igreja. E eu posso dizer que é o trabalho do principado Leviatã trazer essas mentiras aqui. A primeira delas. A primeira delas. E aí, diz assim: tem algumas pessoas, e aqui eu vou dar nome, né? Que é a massa. Muitos pentecostes. Eu sou pentecostal, gente. Muitos pentecostes pregam que só foi revestido de poder aqueles que manifestaram o dom de falar em outras línguas. Você só foi batizado com fogo se no dia que você sentiu esse sinal, e nós vamos falar dos sinais, se no dia que você aconteceu isso, mas você falou em línguas, se você não recebeu o dom de falar em línguas, você não foi batizado com fogo. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Coloca aqui no chat. A primeira mentira é que somente se no momento em que você é batizada com fogo, se você não falar em línguas, você não foi batizada com fogo.
Só que Só que 1 Coríntios capítulo 12 diz que o dom de falar em outras línguas, e tem uma revelação que vocês vão, a cabecinha, como diz a Ponciana, vão ficar assim pra fora. Você vai entender algo muito poderoso que acontece no revestimento de poder, no batismo com fogo. A Andréia colocou aí a referência de João Batista, é, Andréia? Gratidão, amada. A referência aí é Mateus 3:11. Glória a Deus que Jesus permitiu eu ir bem pertinho. Agora, quem aí já ouviu, eu quero que vocês coloquem no chat, vocês nunca ouviram isso? Só é batizado com o Espírito Santo quem falou naquela hora ali em línguas. Só que tem uma coisa. Tem doutrinas, tem instituições religiosas que abominam esse negócio de batismo de fogo. Sabe o que elas dizem? É a segunda mentira. Esses aqui são os chamados tradicionais. Essas instituições religiosas, sabe o que elas pregam? Um pouco pior. Elas dizem assim: se você já confessou Jesus e já recebeu o Espírito Santo, não tem mais nada que receber. Não existe mais nenhum tipo de batismo. Dê por satisfeita, ponto e acabou. Você já tem tudo que você precisava. Tem mais nada. Não precisa buscar mais nada porque não tem mais nada. Quem tá comigo aqui? Vocês são muito quietinhas. Pode mandar coraçãozinho e mandar essa live para mais 12 pessoas. Para vocês despertarem, porque é um negócio assim. E a hora tá assim, ó. Terceira mentira. Outros dizem que as operações de poder do Espírito Santo, que esse batismo com fogo, era só para a igreja primitiva. Que esse negócio de falar em línguas, que esse negócio de ser cheio do Espírito Santo, ficar embriagado do Espírito Santo. Você já viu embriagado cair no chão? Quem já viu embriagado cair no chão de embriagado? Eu já vi. Demais. Demais. Que esse negócio de ficar embriagado do Espírito Santo, ficar rindo, alegre, ser cheio do poder de Deus, esse negócio era só da igreja primitiva. Isso não existe agora. Para nós. Para nós não existe mais cura, não existe milagres, não existe maravilhas, não existe poder. E isso é só lá, só na igreja primitiva. A gente não... As pessoas dizem, né? Não vejo cura, não vejo... Eu vejo cura. Eu vejo sinais. Eu vejo maravilhas. Eu estou inserida neste meio. Eu vejo pessoas embriagadas. Não sei se vocês viram, mas aquela hora o Espírito Santo veio aqui que eu fiquei meio tonta. Porque vocês... Agora, por exemplo, eu tô sentindo todo o meu corpo formigando. Parecendo que eu tô em outra dimensão. Agora, quarta mentira. Essa aqui é pesada. Outros ficam com a rígida ideia. Tem aqueles que acreditam que é possível sim ser revestido do poder. Só que eles pensam assim: somente com a imposição de mãos. Só. Se não tiver imposição de mãos, ninguém recebe. Se alguém não vir aqui tocar na minha cabeça, eu não vou receber. E aí o Espírito Santo quer fazer, mas ela tem a ideia. Só se alguém vir aqui, ó, e colocar essa mão física aqui, ó, na minha cabeça. E quem já ouviu, assistiu, o meu testemunho sabe que o Espírito Santo tocou.
Lá no meu testemunho eu não conto os mistérios que estão por trás de tudo que aconteceu comigo. E eu só quero contar uma coisa aqui pra vocês. O Espírito Santo me autorizou. Quem tá comigo lá na comunidade há mais tempo sabe quanto tempo eu tô esperando a autorização do Senhor pra liberar tudo que Ele colocou no meu coração. Eu vejo simples o movimento, golpe e uma manifestação do mundo dentro das igrejas. Leviatã, ele assumiu o comando. Leviatã assumiu o comando. Sabe o que Leviatã não quer? Que a igreja volte a ver, a ouvir e a ser cheia do Espírito Santo. Uma vez cheio e liberto, você não volta. Uma vez vendo, você não desvê, você não fica cego de novo. Só que não é hora de a gente falar sobre isso. Agora, outra mentira. Eu só vou receber num dia especial, algo especial, algo espetacular que vai acontecer e tem que ser dentro do templo de uma igreja, do jeitinho que o povo estava reunido lá naquele lugar, lá na igreja primitiva. Gente, eu tenho testemunho de pessoas que estavam lavando louça e foram cheias do Espírito Santo. Eu tenho testemunho de pessoas que estavam dirigindo e foram cheias do Espírito Santo. Eu já ouvi testemunho de pessoas como eu, que eu estava fazendo a minha sobrancelha e eu fui cheia do Espírito Santo, eu estava num salão de beleza. Aí os mais tradicionais falam, meu Deus, misericórdia, vaidade. Lá na vaidade, lá, o Espírito Santo me encheu. Agora, tem uma sexta mentira ainda. E essa mentira já ouvi muitas de vocês falando. Outros apenas acreditam que, para eu ser batizada com o Espírito Santo, eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso ser batizada nas águas, eu preciso ter passado, sabe, por todo o processo. Eu tenho que estar com uma vida santa para eu ser cheia do Espírito Santo, para eu ser revestida do poder. Se eu só te contar uma coisa, não tem como você entrar em santidade sem que antes você seja revestida, sem que antes você seja batizada com fogo. Você não aguenta o fogo da santidade se você não estiver, antes disso, ter sido batizada com o fogo do Espírito Santo. Santidade é fogo. Só que é um fogo todo dia. Diariamente. Fogo, fogo, fogo. Quem for se alistar, as corajosas, que estiverem na mentoria profética de santificação e poder, vão... Rebaço, rebanto, colere. Caiu, travou e voltou. Glória a Deus. Aleluia. Escreve no chat uma coisa. Rebaço, rebatole, ramanole, arasi. Ricantolobore, arasi. Quem ora em línguas, já ora em línguas aí. Que o Instagram não tá querendo que eu fale, não. A internet travou aqui, mas voltou, glória a Deus. Voltou pra vocês também, glória a Deus. Aleluias. Aí eu quero que vocês anotem uma coisa. Quem tá me ouvindo aí, quem já destravou aí, me fala. Aperta muito coraçãozinho, muito foguinho aí, pro Instagram entender que essa mensagem vai chegar e que ela é relevante. Vocês acreditam que teve um comentário, num dos comentários de um vídeo meu que tava escrito assim, glória, glória, o nome de Jesus, e o Instagram ocultou esta mensagem porque, ou seja, é ofensiva. Falar o nome de Jesus aqui é ofensivo. Clica bastante aí no foguinho.
Clica bastante pro Instagram entender que aqui é o reino, que isso aqui é relevante. Você entendeu? Agora eu quero que você escreva no chat aí. Orar em línguas não é o único sinal de ser batizado com fogo. Orar em línguas não é o único sinal. Orar em línguas é um dos sinais. Coloca. Orar em língua é um dos sinais de que de que eu fui batizada com fogo. Orar em línguas é olha aqui meu dedo, um dos sinais. Um dos sinais. Só que Leviatã não quer que a igreja saiba disso. Porque teve pessoas que já foram revestidas, batizadas com fogo, e porque elas ainda não falaram em línguas, elas acreditam que não foi revestida com fogo, que não foram batizadas com fogo. E elas ainda não se posicionaram no reino de Deus. Quem está entendendo? Orar em línguas é um dos sinais. Agora, é muito forte. Eu sei... Vocês são lindas. A Ponciana, ontem o Espírito Santo falou comigo sobre ela. Muito, muito, muito. O Espírito Santo falou assim, eu batizei a Ponciana com fogo. Vocês não estão entendendo. Ponciana, você está entendendo? É muito louco. Muitas. O Espírito Santo ontem me falou várias. A Ponciana foi uma delas. E aí... Rebassura, mate. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus. Serebaxerebasse. Ai, Deus maravilhoso. Como Deus é lindo. Maurício. Ai, meu Deus. Vocês entendem? Gente, vocês têm paciência com uma pessoa que tá embriagada no Instagram às 6h38 da manhã? Olha o jeito que eu tô. Vocês não estão entendendo. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo o que tá acontecendo? Dailene, olha a Dailene aí. Eu só tenho que te agradecer. Agradeça, glorifica Jesus, Dailene. A Dailene recebeu, ela foi batizada com fogo num dos cultos, numa das ministrações que nós fazemos no Zoom, num jejum que nós estávamos fazendo ano passado. Eu tô tão feliz, eu não sei se eu vou conseguir terminar essa live. Oh, remassure. Regassure mare. Corre chiedere cere levanzuri. Rebassure. Terese. Sabe, a religiosidade, as artimanhas de Leviatã. Leviatã, só pra você gravar, sabe aquele versículo? Quem lembrar o versículo, coloca no chat. Aquele versículo que diz assim, o príncipe deste mundo cegou o entendimento de muitos. O príncipe deste mundo cegou o entendimento. Ele tá falando especificamente de Leviatã, o príncipe que cega. Leviatã, não vamos falar sobre ele agora, mas ele é o príncipe que cega. Oh, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Eu consigo terminar. Ai, aleluia, Jesus. Só que antes de falar dos sinais, o Espírito Santo, ele me pede para explicar algo que é uma dúvida da igreja. Se não der para falar os sinais hoje, a gente fala amanhã. Combinado? Mas vai dar. 20 minutos? Eu acho que dá. Gleiciane, mas eu já fui em vários lugares
eu já quis, eu já desejei ser cheia, revestida do poder, ser batizada com fogo, mas eu vou nos cultos, eu já fui em vários lugares e nada aconteceu. Por que, Gleiciane, que eu ainda não fui revestida do poder e eu não fui batizada com fogo? Porque existem algumas nuances, mas eu vou falar da maior. Vou falar assim do motivo maior. Esse é o motivo mais grave. A unção. Essa unção. E aí eu quero que você entenda algo. O que é unção? A gente usa a palavra unção. No original grego, a palavra unção quer dizer crisma. Crisma. A unção, ela é um ato, uma ação. É como eu vou varrer para limpar. Então, a unção é o ato de ungir. É quando o Espírito Santo unge. Ele unge. Unção é o nome que se dá para ação, né? Para operação. Vou fazer uma cirurgia, né? Para que o coração da pessoa volte a funcionar. E aí o Espírito Santo, ao invés de ele falar que ele vai fazer uma cirurgia, ele vai ungir. É a unção. O que é a unção? É a operação. É o fazer do Espírito Santo. Quando ele faz em você, ele unge você, e o ato de ungir reveste, enche você de poder. Então, qual é o veículo, o meio pelo qual nós somos cheias do Espírito Santo? Por meio da unção. É a crisma. Infelizmente, algumas instituições religiosas utilizam a palavra crisma, que é o original grego da palavra unção, para dizer que pessoas estão sendo ungidas, fazendo determinadas coisas. Mas a verdadeira unção, ela é pelo Espírito Santo. E a unção, o ato de operar do Espírito Santo, te carrega, te enche do poder dele. Quem tá entendendo? E por que algumas pessoas não são ungidas, carregadas, batizadas com fogo? Em muitos lugares que elas já foram, inclusive pessoas que já oraram dizendo, olha, agora você vai ser batizado com fogo. E nada aconteceu. Claro que eu preciso deixar claro. Quem batiza é o Espírito Santo. Quem entrega o poder e dá os dons é Jesus. Quem opera e realiza é o Espírito Santo. Quem escolhe, aí você pensa assim, então o Espírito Santo não me escolheu. Eu disse que existem outras nuances e que nós não vamos falar aqui. Tem pessoas que simplesmente nunca pediram, não querem, são indiferentes. Você acha que essas vão receber? Não. Agora, o ponto principal é: nós estamos vivendo um tempo em que o tradicionalismo, o legalismo, a religiosidade, ela tem cegado muito a igreja. E principalmente aqueles que ministram a palavra. Eles tornam-se pessoas apenas persuasivas e não estão carregados. Eu quero que você pense num carregador.
Eles não estão carregados do quê? Da unção, do poder que despedaça o jugo e que faz a igreja ser cheia do Espírito Santo e faz a igreja queimar e arder no fogo do Espírito Santo. Não adianta você querer ser batizada com fogo num ambiente em que a glória, o poder de Deus não está operando, onde não há a unção específica. E aí isso pode te chocar, mas existe uma unção específica. E eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu vou dar um exemplo de Atos capítulo 7 e capítulo 8. Felipe era um evangelista e ele pregou em Samaria e muitos confessaram a Jesus e receberam o Espírito Santo dentro deles. E quando os demais apóstolos ouviram falar que muitos de Samaria creram em Jesus, mas que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, Felipe não carregava a unção específica para batizar com fogo. Eu não vou poder deixar essa live gravada nem no YouTube. Felipe não carregava a unção específica. Pedro carregava, Paulo carregava. E aqui, meu Deus, eu preciso ir lá. Rebassore mande. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus maravilhoso, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. É no capítulo 7, a partir do versículo 5, você vai ver que Felipe pregou em Samaria. Agora presta atenção numa coisa. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, versículo 14 de Atos 7. E os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus. E eles enviaram para lá Pedro e João. Eu estava tentando lembrar o nome do outro apóstolo, que é o João. Pedro, João, Paulo. Eles carregavam a unção. E não só, né? Vocês vão entender. Quem tiver na mentoria vai entender com mais profundidade. Eu não posso falar, tem coisa que não dá para falar aqui. De verdade. E no versículo 16 diz: porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí, entenda, não havia vindo sobre eles, não havia descido sobre, versículo 15. Porque se você ler só o 16, você pensa, não, eles só receberam o Espírito Santo. Entenda, eles receberam o poder, eles foram revestidos de poder, eles foram batizados com fogo. Só que existe uma unção específica e essa unção específica não estava sobre a vida de Felipe. Eu passei 5 anos, vão fazer 6 anos. Eu passei 5 anos, 6 anos, maio agora completa 6 anos. Atos 7, a partir do versículo 15. Eu passei 6 anos
na caverna do Senhor, pedindo a Ele que Ele usasse a minha vida para libertar, salvar, tirar do poder de Satanás do jeitinho que ele tinha me tirado. Foram quase 6 anos. Atos capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar direitinho. É Atos 7. Deixa eu ver. Aleluia, Jesus. Ai, obrigada. Deixa eu ver aqui. Quando você tá com a Bíblia na mão é uma bênção. Me dá só um minutinho. Isso mesmo. É Atos 8, tá? Obrigada por me lembrar. Atos 8. Atos 8 você vai ver essa história, tá? Agora, o que o Espírito Santo do Senhor quer que você entenda. Vocês viram que não vai dar pra eu falar dos sinais? Meu Deus. O que o Espírito Santo quer que você entenda? Que não depende, Deus não quer que eu seja batizada com fogo. Deus não quer. Não, Deus quer. E aí eu quero que você anote uma coisa. Anote aí. É Atos 8, viu? Atos 8. Anote algo, escreva no chat. O batismo com fogo não é o fim, mas é o recomeço. Ele é o início de tudo. É isso que o Espírito Santo, o Espírito Santo disse pra mim, que ele quer que você entenda isso. Uma das maiores mentiras de Satanás no meio da igreja é: nossa, eu vou viver uma vida para eu ser revestida de poder lá na glória. Ou um dia eu vou ser revestida de poder. E eu vou te dizer uma coisa. O revestimento de poder, o batismo com fogo, ele é o início de tudo. Ele é o início de tudo. Aí eu trago uma palavra que o Senhor me deu. Ele é o recomeço único da sua vida. Quando o revestimento de poder, ele vem na sua vida, ele tem um marco ali, ó. Daqui pra frente. É um recomeço. É começar pela segunda vez. Só que agora não tem volta. Não tem volta. O batismo com fogo é o início de tudo. Exatamente. Ele não é o fim. Não, eu vou me santificar para eu receber batismo com fogo. O apóstolo Paulo, ele recebeu o batismo com fogo em 3 dias. Essas pessoas que foram aqui ministradas por Felipe foram cheias do fogo e revestidas do poder em dias. Dias. O apóstolo Paulo, em 3 dias ele estava cheio. Eu, Gleiciane, recebi o dom de línguas, eu tinha 8 anos. Eu fui batizada com 14 anos. Mas eu só fui revestida com poder, com a carga da unção que despedaça todo o jugo. Sabe quando? Em 2018. Se não me falha a memória, eu tô com 37. Me ajudem aí, quantos anos eu tinha? 31, 32? 31 anos.
32 anos especificamente. Meu Deus! Pensa! O meu recomeço, ele começou quando eu fui revestida com fogo. Esse é um dos mistérios que você olha para a vida de Moisés e pensa, como Moisés não pecava? Como Moisés conseguiu ser quem ele foi, o grande libertador, e conduzir aquele povo? Como que Moisés conseguia chorar e pedir a Deus, não mata esse povo, Deus? O Senhor tirou eles lá do Egito, o que vão falar de nós? O que vão falar do Senhor? Não existe coração segundo o coração de Deus, sem um coração revestido do poder. É um recomeço único. Eu tô muito emocionada, gente. Eu tô muito emocionada. Vocês não têm noção. E o Espírito Santo de Deus. Gleiciane, eu vou ter mais intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus sem que você seja batizada com fogo. Gleiciane, o que você tá falando é uma heresia. Prova pra mim. Prova, vai ler a Bíblia. O batismo com fogo, ele é o início. E Jesus, ele é tão cuidadoso que ele disse: não saiam daqui. Fiquem em Jerusalém. Ele estava dizendo assim, não façam nada sem que antes vocês sejam revestidos do poder. Não queiram suportar as tentações deste mundo com a força do seu braço. Não queiram suportar as perseguições que virão antes que vocês sejam revestidos do poder. O revestimento do poder. Tem coisas assim que não dá pra falar. Aqui, nessa hora. Já são 7 horas. Mas pra você ter noção, o principal propósito, o núcleo, a ponta assim, ó. O início da linha, o início do ponto. Para o revestimento de poder que Jesus diz aos seus discípulos lá em Atos 1:8. Ele diz: vocês serão revestidos de poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Só que Jesus, ele tá indo lá na frente do processo. E sabe por que ele disse para os discípulos que eles seriam as testemunhas? Porque os discípulos, eles já tinham vivido parte de um processo que eu e você só vive depois que nós somos batizadas com fogo, confessamos Jesus. Eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Com os apóstolos, salvo o apóstolo Paulo, o processo foi inverso. E aí eu quero que você entenda, não se compare nunca mais com nenhum dos apóstolos, salvo o apóstolo Paulo. E é tão lindo que Deus colocou o menor como o maior entre todos os apóstolos. O apóstolo Paulo foi tido como o menor. Paulo significa pequeno. Mas ele foi maior. E ele viveu o processo. Eu tenho que entregar um código para vocês, lembram? Será que vai dar tempo? Vocês me aguentam? E eu vou deixar para que amanhã eu entregue os sinais. Eu nem iria fazer a live amanhã, porque nós vamos viajar, mas meu esposo, eu acredito que ele vai compreender. Em nome de Jesus. E amanhã, no sábado,
Nós vamos falar de todos. Eu já vou começar falando dos sinais. Então vocês não se atrasem amanhã. Mas eu preciso entregar para vocês o desafio. Lembra que eu fiz um desafio com vocês ontem? E é aqui que eu quero... Encaixa exatamente com o que eu tô falando. Obrigada, Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele viveu o processo de andar com Jesus durante 3 anos. O apóstolo Paulo andou com Jesus 3 anos. Só que não o Jesus em carne. O Jesus que agora era a mente dele. O Jesus que agora, pelo Espírito Santo que estava nele, dentro dele e sobre ele. E aí a resposta tá em Gálatas. Quem lembra do desafio ontem? Preciso ir trabalhar. Em Gálatas. Vamos combinar uma coisa? Nós vamos começar amanhã às 5h30. Nós vamos começar amanhã às 5h30 para eu terminar mais cedo e vocês também. Vamos começar amanhã às 5h30. Vamos rachar o céu. Vamos rasgar o céu. 5h30. Amanhã será 5h30 da manhã. 5h30. Número profético. 5h30 amanhã. Agora eu quero entregar para vocês o desafio. Lembra que eu falei assim? Quantos anos o apóstolo Paulo... Por quanto tempo? Qual foi... quantos anos, né? Lembra que eu falei que o período de santificação, ele é de 3 anos a 3 anos e meio? E a santificação, eu vou falar de uma maneira bem simples, é andar com Jesus durante 3 anos e meio. Andar com Jesus. Vou falar de uma maneira bem simplesinha, tá? As nossas mentoradas vão entender detalhes, de todo o passo a passo, de tudo que acontece dentro de 3 anos. E tem uma frase maravilhosa, que eu até anotei ela ontem, que diz assim: quando você entende o processo, você suporta ele e você acelera e intensifica todos os resultados. Quando você entende o processo de santificação, o céu se abre para você. E eu quero que o céu se abra para muitas. Na verdade, assim, para todas que o Espírito Santo de Deus guiar e atrair para essa mentoria. Já tô dando um spoiler aqui para vocês. Atos, você vai precisar de Atos. Você vai precisar de Atos e você vai precisar de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 16 ao 18. E você vai precisar de Atos. Anota no chat aí, alguém, por gentileza. Atos, capítulo 9, versículo 19 ao 26. E você vai precisar casar esses 2 versículos. Perdão. Gálatas 1, 16, 18 e Atos 9, versículos 19 ao 26. Isso. Se você não juntar essas 2 palavras, você não descobre o mistério. Por isso que o desafio foi bem difícil, o desafio que eu lancei. Olha o que está escrito em Atos 9. E aqui você vai pegar um grande segredo. Lembra que eu disse que o revestimento de poder é o recomeço único? É o início de tudo? Exatamente. E eu posso provar. E o apóstolo Paulo é um dos exemplos mais fortes. Ele é o exemplo. E diz aqui, ó. Depois que o apóstolo Paulo, vocês vão ler o capítulo 9, é a conversão dele, é a cura, é a libertação. Tem muita revelação aqui. Diz assim: e tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente pregava nas sinagogas de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente ele começou a pregar.
Só que ele tava num lugarzinho, ó. Imagina que é uma igrejinha, um lugarzinho pequenininho. Um lugarzinho bem reservado. Aí ele diz, mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém destruíam e invocavam este nome? E com este intento veio aqui para levar os presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo Cristo. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Paulo tomou conhecimento e eles vigiaram. E aí você vai ver que Saulo, ele saiu dali. Ele fugiu dali. Aí você pensa, então ele foi para Jerusalém, né? Ele foi para Jerusalém. Agora veja Gálatas 1, versículo 16. Presta atenção. Muitos dias na Bíblia é muitos dias. Não é alguns dias, é muitos dias. E diz, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, versículo 18, então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Coloca muito foguinho aí. 3 anos. Antes que o apóstolo Paulo fosse a Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? Jerusalém é ser visto, Jerusalém é ser ouvido, Jerusalém é ser reconhecido, é os sinais. Agora toda a igreja vai ver, agora todo mundo vai entender o que aconteceu comigo enquanto eu estava durante esses 3 anos. Eu estava na Arábia, em Damasco. Ele estava lá no deserto. Foram 3 anos. Tá preparada? Quem aí tá preparada para viver os seus 3 anos mais surreais da sua vida? Tem gente que já começou. Tem gente que já começou o seu primeiro ano. Ano passado. Eu sei, o Espírito Santo já me falou. Tem pessoas que já começou o seu primeiro ano e que já está nesse processo de santificação. Aí a Liliane, Ponciana já colocou foguinho aí. Tem gente que já tá. E eu quero convidar vocês para hoje às 20 horas. Às 20 horas temos culto online para toda a comunidade. Se você ainda não está na comunidade, entra no link que tá na bio. E lá eu vou disponibilizar o link que vai ser no Zoom. Em nome de Jesus eu creio. E sabe o que eu quero? Que o Senhor venha batizar com fogo. E que o Senhor venha descer do céu pelo Espírito Santo de Deus o fogo, o poder dele encher e embriagar a sua vida. Amém? Aleluias? Amadas, não deu para eu falar os sinais, mas eu sou guiada pelo meu Pai, pelo Espírito Santo. A presença mais atraente do universo é o Espírito Santo. Então eu convido você. Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer hoje à noite. Hoje ele já falou pra mim que a palavra que eu ia falar já não vai ser aquela palavra. Eu não sei. Mas eu sei que o poder dele vai operar. Em nome de Jesus. Amém?
Eu despeço cada uma de vocês na paz, na doce presença, no poder do Espírito Santo. Que a direção dele, que a guia dele, que a dependência dele seja a tua vida, em nome de Jesus. Que ele te revista de força e de coragem. Sabe o que é força e coragem? É um dos maiores sinais, consequências do revestimento de fogo. Força e coragem. Força e coragem. Eu ministro força e coragem do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?